Paz do Senhor para todos. Vou deixar aqui uma palavra bem rapidinho que o Senhor colocou em meu coração, que está em Mateus 8, 23, que diz assim: E entrando ele no barco com seus discípulos, o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que nós perecemos. E ele disse: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e os seguiu-se de uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Nós sabemos, né, que esse homem é Jesus de Nazaré, né? E essa passagem é uma passagem muito conhecida por todos nós, que diz que Jesus estava, né, fazendo a obra do seu Pai, a obra de Deus, e com ele estavam seus discípulos. E Jesus deu uma ordem aos seus discípulos que entrassem dentro do barco e fosse de um lado para o outro. E no meio do caminho, a Bíblia nos relata que houve uma tempestade muito grande e Jesus adormeceu no meio dessa tempestade. E os seus discípulos ficaram com medo de morrer, com medo de afundar, de acontecer algo pior. E não é diferente na nossa vida. Quantas das vezes, né, nós sabemos que Jesus, o Mestre, né, está no nosso barco, está na direção da nossa vida. E nós, muitas das vezes, ficamos com medo de perecer, pensando que o Senhor não está nos vendo, pensando que o Senhor Jesus não está acompanhando a nossa embarcação. Essa mensagem é para você nesse momento que tem se sentido só porque o Senhor Jesus está em silêncio. Aqui a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus ele estava dormindo. E assim que os seus discípulos o chamaram, ele falou: Por que temes, homens de pequena fé? Nesse momento, o Senhor lhe pergunta: por que está temeroso? Por que está temerosa? Se o Senhor falou, ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus nos diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor nos confiou algo, ele é fiel para cumprir. Quem é infiel sou eu e você, o nosso Deus não. E a palavra de Deus diz que assim que o Senhor Jesus ordenou, o vento cessou e o mar acalmou. Assim também é na nossa vida. Então que você venha ter certeza que o Senhor Jesus está no seu barco. Talvez você tenha clamado, tenha visto muitas das vezes o Senhor quieto, mas o silêncio de Deus também é Ele trabalhando. O Senhor trabalha no silêncio, o Senhor trabalha através do vento, o Senhor trabalha através do mar, através dos levantes que se levantam, né? Então que vocês venham ficar com essa palavra nesse momento, nessa noite, né? Essa palavra que diz que o Senhor apazigua a tempestade. Não há tempestade que o Senhor Jesus não consiga apaziguar. Eu não sei qual é a tempestade que você tem passado, tá? Eu não sei se você começou algo e no meio do seu sonho que você está realizando, você está com medo, pensando que não vai conseguir, né? Mas se o Senhor está no sonho, se o sonho é o sonho do Senhor para a sua vida, pode ter certeza que essa tempestade não vai te matar. E eu vou deixar um pedacinho de um hino que diz assim, ó: Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segue, mas não confia em mim. Onde que tá sua fé? Não foi eu que disse que do outro lado vai chegar, mas no meio do caminho estás a questionar. Eu te pergunto hoje, por que tem tanto medo assim? Onde está a sua fé? Não foi eu que disse que do outro lado vai chegar, mas no meio do caminho estás a questionar. Te pergunto hoje, por que tem tanto medo assim? Não tenha medo,
porque o nosso Deus, ele tem poder de apaziguar essa tempestade. Que Deus te abençoe.